Boa noite, estamos aqui reunidos mais uma vez, energeticamente, uma vez que o presencial ainda não está sendo possível, mas mais conectados do que nunca, para unidos nessa energia de amor, de luz, de aprendizado, possamos conversar mais um pouquinho. E, como todas as segundas-feiras, vou convidá-los a fechar os olhos, para que possamos todos nos preparar para esse momento, possamos harmonizar os nossos campos, equalizando as nossas frequências, nos mantendo em sintonia vibracional uns com os outros, para que a nossa corrente de conexão se forme e para que os nossos campos fiquem preparados para receber as frequências dos nossos amigos da espiritualidade que amorosamente trabalham em suporte aos nossos processos evolutivos. Vamos inspirar profundamente, imaginando uma frequência equilibrada, limpa, pura, entrando no nosso sistema, percorrendo cada uma das nossas células e substituindo frequências que estejam desequilibradas, desalinhadas com os nossos propósitos, que estejam trazendo inquietações, inseguranças, medos, angústias. Vamos tirar de dentro do nosso sistema, através da nossa expiração, todas essas frequências. Vamos eliminar as frequências de preocupação, eliminando os padrões de ansiedade, de pressa, tirando o senso de urgência que nos tira do presente, que nos tira do aqui e agora. E com o nosso sistema já limpo, reequilibrado, vamos mentalizar uma luz branca, brilhante, descendo pelo topo da nossa cabeça, percorrendo cada um dos nossos chakras, promovendo a limpeza, promovendo a harmonização, ativando aqueles chakras que necessitam ser ativados e seguindo em direção aos nossos pés, onde transcendem o nosso corpo físico e se descarregam no solo. Uma nova inspiração, uma expiração profunda. Ao inspirar, aceitando a vida como ela é, expirando, imaginando a entrega plena aos fluxos que se apresentam para nós. Vamos sentindo as pontas dos dedos, sentindo os pés no chão, nos apropriando desta sensação de retomada do nosso corpo físico e com essa presença no aqui e agora, no momento atual, estamos aqui já preparados para iniciar a nossa conversa de hoje. Hoje nós vamos falar, eu queria conversar com vocês sobre os nossos caminhos, as nossas escolhas e a velocidade dos nossos processos. E muitas vezes nós nos incomodamos em ver o processo do outro, seja porque o outro está seguindo numa velocidade que nós julgamos ser maior do que a nossa, seja porque ficamos incomodados porque o outro não está na mesma velocidade que nós, está mais lento, aparentemente muito devagar, ou não está caminhando de acordo com o nosso ponto de vista, e a gente fica incomodado e ficamos dispensando nossa energia preocupados com essa jornada do outro.
Aquele que não está caminhando, ao nosso ver, nós queremos ir lá e acelerar. Muitas vezes ele está sim caminhando, é que do ponto de vista que nós enxergamos, a mudança é lenta e a percepção que temos é que aquele processo não está acontecendo. Outras vezes a gente se incomoda por olhar para o lado e imaginar ou ter a falsa sensação de que aquela pessoa está muito evoluída, ela anda muito rápido, o processo dela acontece assim, parece que no estalar de dedos, diferente do que nós estamos vivendo. E isso nos gera ansiedade, nos gera angústia, nos gera mal-estar, uma sensação muitas vezes de incapacidade e nos impede de seguir o nosso próprio processo. Porque toda vez que nós dispensamos a energia que temos para investir nos nossos processos evolutivos, cuidando, do processo do outro, nós estamos gastando o combustível que temos para nos levar ao nosso destino com a jornada alheia, com o destino alheio. E em algum momento, essa falta de combustível pode nos fazer falta ou nos obrigar a fazer mais paradas para nos abastecermos, para nos revitalizarmos e darmos sequência aos nossos processos. E a gente sabe que os nossos caminhos terão que ser percorridos. E as escolhas que fazemos determinam os caminhos que nós vamos tomar. E não existe o certo e o errado. Existem vários caminhos. E os caminhos podem ser certos para nós em alguns momentos e deixarem de ser a partir de determinados pontos. Então, o julgamento também pela escolha dos nossos caminhos não deve pesar sobre nós de uma maneira a trazer culpa por termos feito determinadas escolhas. Eles devem sempre ser vistos e utilizados como aprendizados que, mais penosos ou menos penosos, geraram base para o lugar onde estamos hoje. Quando a gente faz uma escolha, aquela escolha pode nos levar por um caminho mais rápido, porém com mais obstáculos, eventualmente, ou por um caminho mais lento e por nós visto como um caminho mais seguro, que é aquele caminho que às vezes a gente faz fazendo mais escolhas pelas nossas zonas de conforto, saindo só um pouquinho da zona de conforto. Vai ser um caminho mais lento, mas talvez um caminho mais confortável para o estado de espírito e para os padrões que nós estamos vivenciando naquele momento. Lá na frente, a gente pode mudar o padrão da nossa jornada e estar mais fortalecido para seguir por caminhos mais ditos arriscados, ou que tem mais coisas novas, ou mais descobertas, ou mais zonas desconhecidas. E tá tudo bem, os nossos caminhos não são lineares e eles permitem que a gente faça algumas curvas, que a gente faça algumas retomadas, que a gente dê algumas paradinhas, seja para se recompor, seja para rever o que foi feito. A nossa jornada evolutiva, ela é extremamente respeitada. É por isso que nós temos o livre-arbítrio, e é o livre-arbítrio que nos dá a possibilidade de escolher. Então, é uma cadeia muito bem arquitetada que propicia a nossa evolução, uma cadeia de fatores. Nós sabemos que precisamos evoluir, nós conhecemos as nossas necessidades evolutivas, ou seja, a gente sabe qual é o nosso destino final. E para chegar nesse destino, existem muitos caminhos. E nós somos livres, temos o livre-arbítrio, para fazer as escolhas que vão determinar quais serão esses caminhos. E a partir desses caminhos, que não são rígidos, não são definitivos, nós podemos ir alterando, fazendo correções de rotas.
E os nossos mentores, nossos guias, essa força maior que nos anima e que nos dá essa oportunidade evolutiva, é benevolente demais conosco, é compassiva demais conosco. E nós vamos ter inúmeras possibilidades de continuar caminhando até que nosso destino seja atingido. Mas os caminhos só são eficientes quando a gente trilha por eles. E só nós, individualmente, podemos fazer esse caminhar, essa jornada. É como uma grande peregrinação. Muitos almejam chegar a determinados pontos, né? Muitos de nós já ouvimos falar do caminho de Santiago de Compostela. E existem inúmeras formas, inúmeras rotas, inúmeras distâncias que podem ser percorridas das mais variadas maneiras, né? Você pode fazer o caminho a pé, inteiro a pé, híbrido, de bicicleta, você pode ir ficando em hotéis de luxo, você pode ir ficando em pousadas, em casas de peregrino, você pode acampar, você pode fazer da mais variada forma, e o caminho não é igual para ninguém, cada pessoa vivencia a sua experiência com a sua bagagem, e todos têm possibilidade de chegar lá, de parar no caminho também, de achar que aquele caminho naquele momento não é para si, interromper a caminhada e deixar para uma próxima oportunidade, mas o destino já está definido para quem se propôs a fazer essa caminhada. E na nossa vida não é diferente. E é por isso que essa caminhada de Santiago é vista como algo sabático, né? Algo tão transcendental, porque nos coloca em conexão, de alguma maneira, com aquela nossa essência mais profunda, com a reflexão do que viemos fazer aqui, do que estamos fazendo aqui, das possibilidades que nós temos, de que não existe certo e errado, que não existe um caminho melhor do que o outro. Nos coloca muito empáticos com a jornada que o nosso companheiro de peregrinação está fazendo, porque a jornada dele está sendo tão valiosa e tão importante quanto a nossa, ainda que diferente. E nos faz corrigir muitas coisas na nossa rota, mudar a nossa perspectiva e o nosso ponto de vista. Então hoje o que eu queria compartilhar com vocês é justamente a importância de entendermos esse processo que é composto pelos nossos projetos evolutivos individuais que traçam nosso destino, que foram escolhidos por nós não somos vítimas dele. Pelo livre-arbítrio que nós temos para escolher como é que nós queremos trilhar esse caminho e por que caminhos nós queremos percorrer para chegar até esse destino. E que os caminhos podem ser revistos a qualquer momento e que não existe caminho melhor que o outro. Não existe caminho certo, não existe caminho errado. Existe caminho talvez mais eficiente ou menos eficiente, mas as nossas escolhas estão aí para isso. Era isso que eu queria compartilhar hoje. Quero ler um texto que tem bastante a ver com isso. E que diz o seguinte: não existe uma maneira que seja a certa e todas as outras erradas. Um alpinista tem que escolher entre galgar direto para o pico pela trilha mais reta ou procurar uma trilha mais fácil para seguir. A decisão é só deles. Você é quem tem que decidir qual é o melhor caminho espiritual para você mesmo e então segui-lo com convicção. Existem almas que estão procurando e ainda não encontraram seu próprio caminho na vida. Elas tentam um caminho espiritual após o outro e seguem só até certo ponto. Descobrem que não é o indicado e então começam outro. Elas continuarão fazendo isso até encontrar o caminho certo, certo para elas. E o encontrarão se procurarem com afinco e não desistirem da procura, não se perderem do seu destino. Se você já encontrou o seu caminho, siga em frente e não perca tempo olhando para trás ou criticando aqueles que ainda não encontraram. Desejo que vocês tenham uma excelente noite, que essas frequências recebidas na noite de hoje possam estar conosco, assentadas em nosso coração, e que ele seja a antena reverberadora de todas essas frequências
ao longo dessa semana, para todos que estejam ao redor de vocês. Fiquem bem, agradecendo pela companhia e até segunda-feira que vem.